Bem-vindo, aluno, bem-vinda, aluna. Eu sou o professor Marcos e essa é mais uma aula do nosso curso de Hebraico Bíblico. Na aula passada, nós começamos aí a aprofundar nos troncos verbais dentro da língua hebraica. É importante nós recordarmos que a língua hebraica, ela possui 7 troncos verbais e esses troncos são divididos de acordo com o aspecto, de acordo com a forma da ação dentro do verbo hebraico. Na aula passada, nós falamos sobre o calo. O cal é uma forma ativa simples, é uma ação que aquele sujeito ele faz e que ele faz de forma simples, como correr, comer, criar, estudar, sem nenhum grau de intensidade. Hoje nós vamos falar sobre o contrário do cal. Se o cal é uma ação ativa simples, nós temos o nifal, e o nifal ele é uma ação passiva simples. Depois nós vamos estudar outros tipos de ações, como uma ação ativa mais intensiva e uma ação passiva mais intensiva. O nífel também ele é conhecido como uma ação reflexiva, mas a maioria das vezes o nífel será trazido para a nossa língua, traduzido como uma ação passiva. Esse quadro que está aí para vocês na tela, é um quadro que vai nortear toda a nossa aula de hoje. Por quê? Nós vamos precisar de algumas da morfologia desse quadro, a forma como as palavras estão aí desenhadas, estão aí registradas na língua hebraica, para que a gente consiga refletir sobre o nifal. Então a primeira coisa que a gente precisa pensar, né, é que esse nifal é a voz passiva ou reflexiva do cal, mas a maioria das vezes vai ser a voz passiva, o sujeito sofre uma determinada ação. Se fosse reflexiva, ele fazia uma ação em si mesmo, mas a maior parte das vezes vai ser a voz passiva. Como nós falamos do passado ou completo ou perfeito do cal na aula passada, nós vamos continuar falando de formas de troncos dentro do perfeito e hoje nós vamos falar do nifal. Para entender um pouco o nifal, você precisa ter pelo menos percebido que no cal nós temos alguns sufixos que se juntam à raiz do verbo. Então são aqueles sufixos que a maioria das vezes são trechos dos pronomes pessoais, tanto pronome plural quanto pronome singular. É importante nós lembrarmos isso porque assim nós vamos conseguir facilmente entender o nífalo. Qual a diferença do nífalo para o cal, professor? A diferença do nífalo para o cal é que no nífalo vão ter duas marcas que nós chamamos de marcas morfológicas. Morfológicas porque é a maneira como a palavra está escrita, ela está desenhada. Essas duas formas são, eu vou demarcar aí aparecendo o primeiro verbo do singular, o verbo singular na primeira pessoa comum, né? É comum porque é tanto para feminino quanto para masculino. Esse verbo, vocês vão observar, ele vai aparecer demarcado aí, ele possui um nun, né, um nun junto com o hirik, que vai formar o ni, e logo depois vem a raiz. Qual é esse verbo que está sendo trabalhado aí, conjugado dentro dessa aula de hoje? O verbo é o verbo lamed. O verbo lamed ele pode significar tanto ensinar, ele ensinou, né, pensando aí na terceira pessoa masculina singular, que é a forma que nós encontramos no dicionário ou no léxico, como nós aprendemos na aula passada, mas se formos pensar no nifal, ele aprendeu ou foi ensinado, pensando em uma voz, em uma ação passiva. O que está aí registrado nesse verbo no singular, logo essa primeira pessoa comum do singular que a gente precisa ficar atento, é que tem um prefixo, que é o ni, né, que é o nun junto com o hirik, formando o ni, e que vai ter ainda um sufixo. O sufixo é aquilo que vem depois da raiz da palavra, da mesma forma que nós visualizamos lá no cal. A diferença única aqui então do cal para o nifal vai ser a existência desse prefixo, né, num mais o hirik, que vai formar o ni, e além disso, na primeira consoante dessa raiz triconsonantal, né, na sua primeira consoante, que nesse caso aqui é o lamed, vai ter um chevá. Lembrem-se que esse chevá, quando ele está logo no princípio, né, ali na primeira sílaba, ele é um chevá que ele não vai ser um chevá vocálico. Ele estando nessa, fechando, né, uma sílaba ou aparecendo no final de palavras, ele não é
vocálico, como aparece em palavras de forma diferente, como no Bereshit, né? O Bereshit ele está na primeira consoante da palavra. Nesse caso ele vai ser vocalizado, mas como um ezinho breve. Mas aqui ele não é vocálico. Nenhuma das formas aí de conjugação verbal, nenhuma das pessoas, a primeira comum do singular, a segunda pessoa do masculino singular, a segunda pessoa do feminino singular, a terceira pessoa do masculino singular, a terceira pessoa do feminino singular ou do plural, as pessoas aí dos gêneros masculino e singular, nenhum deles nós estamos falando de um Shevá sonoro, mas é um Shevá mudo, é um Shevá que não é sonorizado. É importante isso se formos nos preocupar com a pronúncia dentro da língua hebraica. Vamos lá então, a primeira pessoa comum do singular, lembrando que ela é comum tanto para o masculino quanto para o feminino, vai ter o ni e vai ter o mesmo sufixo que aparecia no kal. Então, se você lembrar do sufixo lá do kal, né, que vai ser aí o tav junto com esse ud, você vai conseguir facilmente localizar esse sufixo. Como que ficaria a tradução? Pensando numa primeira pessoa, né, seria como nós estamos falando do eu, então seria eu fui ensinado ou me ensinaram, né? Seria a opção. Para a segunda pessoa também vai se repetir o ni, observem aí a segunda pessoa do masculino singular, e junto, logo na sequência, a primeira consoante aí dessa raiz, da raiz lamed, vai ser uma consoante acompanhada novamente do Shevá. Isso vai ocorrer em todas as formas, tá, gente? Todas as pessoas aí do verbo. E no final, nós vamos ter o uso da segunda consoante do pronome singular, que é o tav, que está acompanhado de um kametz, da mesma forma que acontece lá no kala. Por isso que eu falei que se você guardar todos os sufixos que aparecem junto ao verbo no kala, você vai conseguir facilmente fazer a interpretação do verbo nesse tronco verbal, no perfeito, né? Que é o tronco verbal nifal. Indo agora para a segunda feminina do singular, observem que a segunda feminina do singular vai usar também um trecho, um pedacinho do pronome no singular para a segunda pessoa, que é o tav junto com um Shevá. O tav junto com o Shevá, então, se fixa a raiz do verbo, logo no início vai ter o nun com o hirik, e isso forma o tronco verbal da segunda pessoa feminina singular. A próxima parte nós precisamos falar um pouquinho mais, né, e observar um pouco, que é a terceira pessoa masculina do singular. A terceira pessoa masculina do singular, lembrem-se que a terceira masculina do singular no kal é a própria raiz do verbo, sem nenhuma alteração. Quando nós queremos descobrir o significado de um verbo dentro do léxico ou do dicionário hebraico, nós precisamos pegar essas três consoantes, né, que formam a raiz do verbo, e lá no léxico vai estar sempre na terceira pessoa masculina do singular. Para formar o nifal vai ser apenas um acréscimo do ni, que é a consoante nun, somada-se ao hirik. Nós vamos ter aí o verbo formado no singular, terceira pessoa masculina do singular. Logo abaixo temos a terceira pessoa feminina do singular. Observem que a terceira pessoa feminina do singular vai ter tanto o acréscimo, né, aí desse nu no início, assim como ocorre na terceira masculina do singular, mas a terceira feminina do singular vai ter também o uso aí do rei, o rei, a consoante rei, que é a primeira consoante do pronome singular. É só você observar nesse quadro ao lado aí do verbo singular que fica fácil. Vamos agora para o verbo no plural, usando esse tronco no perfeito, o tronco nifal. A primeira comum do plural, primeira comum porque ela vai ser a mesma forma tanto para o masculino quanto para o feminino, ela também possui o nun, né, junto com o hirik no início, e lá no final, observem que estão em cores diferentes, né, o verbo, a raiz do verbo está em negrito, e os prefixos e sufixos não estão coloridos, não estão em negrito, para ficar mais fácil de vocês observarem. Então nós temos o ni, e logo no final nós vamos ter o uso do nun mais o shurek, o nun mais o shurek, que é um pedaço do pronome plural. As duas últimas consoantes aí do pronome plural, para falar sobre a primeira pessoa do plural, vai formar o verbo no plural. Segunda pessoa masculina plural também vai ter o ni,
que vai ser o num mais o hirik, somado à raiz do verbo, que está em negrito, e tendo o sufixo, que são as duas últimas consoantes do pronome dessa segunda pessoa masculina do plural. Observem que o tav ele leva junto o segol e vai ter o mem final, formando um ten ali, né, no finalzinho. Isso é importante a gente lembrar, porque se você guardar esses macetes, que são macetes que já vinham lá do cal, facilmente você vai conseguir fazer a interpretação dessa conjugação verbal no tronco nífalo. Observem agora a segunda pessoa feminina do plural. A segunda pessoa feminina do plural, a diferença que ela vai ter da segunda pessoa masculina do plural é o uso do tem e não do tem, né, com o mem final. Vai ter um num final. Professor, por que isso acontece? É só você olhar do lado aí o pronome plural, né, equivalente à segunda feminina, que você vai observar que as duas últimas letras, as duas últimas consoantes aí desse pronome plural feminino é o tav junto com o segol mais um num final. Então é simplesmente trecho desse pronome que vai se fixar e nós vamos chamar aí de sufixo, né, que aparece no final dessa palavra, formando a segunda pessoa feminina do plural. Terceira pessoa masculina do plural, é bem simples a terceira pessoa masculina do plural, e aí eu já fecho falando também da terceira feminina do plural. Observem que ambas possuem aí tanto o mesmo prefixo, o num mais o hirik, assim como o mesmo sufixo que é um shurek. Professor, como que eu vou saber interpretar se é uma terceira masculina do plural no texto ou se é uma terceira feminina do plural? Nesse caso, o contexto é que vai ditar a tradução para o português. Então é isso, gente. Nessa aula onde nós abordamos aí o nífal, né? É bom lembrar que o nífal é essa voz passiva ou reflexiva do cal, porque é uma ação simples. Na próxima aula nós vamos continuar abordando mais troncos verbais dentro do perfeito. Aguardo vocês.